tema é Jefité livra os israelitas. Louvado seja Deus, né? Esta palavra é poderosa. Louvado seja Deus. Eu garanto que nós vamos, louvado seja Deus, vamos ser breve, né, nessa palavra. Louvado seja Deus. Mas nesta noite, irmão, você sente vontade de dar lugar, de glorificar a Deus, de exaltar o nome do Senhor. Você tem toda a liberdade, louvado seja Deus, para exaltar o nome do Mestre, para exaltar o nome daquele que vive, o nome daquele que reina. Louvado seja Deus. Aleluia. Quem achou diz amém. Louvado seja Deus, né? Juízes capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz então: E era então Jefité, o Gileade, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerou a Jefité. Também a mulher de Gileade deu um filho, e sendo esse filho desta mulher já grande, rebeliaram a Jefité, dizendo: não herdarás em casa de nosso pai, porque é filho de outra. Então Jefité fugiu diante dos seus irmãos, e habitou na terra de Tob, com homens levianos, e se juntaram com Jefité, e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amós pelejarão contra Israel. E aconteceu, pois, que com os filhos de Amós pelejaram contra Israel, foram as sírias de Gileade buscar a Jefité na terra de Tob. E disseram a Jefité: vem com nós por cabeça para combater contra os filhos de Amós. Porém Jefité disse à síria de Gileade: porventura não me aborreceste a mim e rebeliaste da casa de meu pai? Pois porque agora vieste a mim quando estás em aperto? E disseram aos filhos da síria de Gileade a Jefité: por isso mesmo tomamos a ti, para que venha conosco e combata contra os filhos de Amós, e nós seja por cabeça sobre todos os moabitas de Gileade. Então Jefité disse ao Gileade, a síria de Gileade: se tomamos a levar para combater contra os filhos de Amós, o Senhor dará diante de mim, então eu vos irei por cabeça. Amém? Louvado seja Deus. Essa palavra, irmão, ela é uma palavra, louvado seja Deus, é uma palavra tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver que quando Jesus ele sai do combate, quando Jesus ele decide, louvado seja Deus, deixar às vezes a pessoa de lado, é para a pessoa saber que sem Jesus nós não vai a lugar nenhum. Ei, diga para o irmão que está do seu lado: sem Jesus você não vai a lugar nenhum. Louvado seja Deus. Eu quero dizer, irmão, que às vezes, louvado seja o nome do Senhor, a luta é grande, a luta é travada, mas se Jesus ele estiver no barco nesta noite, você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus, porque a Bíblia vai dizer para nós nesta noite que este homem Jefité, ele, aleluia, a Bíblia vai dizer para nós: então Jefité gerou, louvado seja Deus, e era então Jefité o Gileade, valente e valoroso, porém filho de uma mulher prostituta. A Bíblia vai trazer para nós nesta noite, igreja, que este homem, quando ele chegou na casa dos seus irmãos agora olharam para Jefité e disseram para Jefité: não herdarás na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Louvado seja Deus. Ei, às vezes, louvado seja Deus, Deus permite algo nas vidas da gente, que é para nós saber que Ele é Deus. Porque aquele povo, irmão, os irmãos de Jefité, estava próximo a cair numa batalha, louvado seja Deus, mas eles não sabiam que Jesus ele era na vida de Jefité. Ele passou por um processo, mas Deus era na vida de Jefité. Eu acho interessante nessa
que quando agora os seus irmãos olharam para Jefité e disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque é filho de outra família, tu é filho de outra mulher, tu não herda a casa de nosso pai. Eu acho agora, irmão, e creio que agora quando Jefité olha para os seus irmãos e diz para os seus irmãos: louvado seja Deus, quando os seus irmãos lhe rebeliaram da casa de seu pai, a Bíblia vai dizer para mim e para você nesta noite, está no seu texto aí, que agora Jefité ele sai da presença dos seus irmãos, ele pega, dá meia volta e vai embora. Porque, irmão, eu creio que quando os seus irmãos olharam para Jefité e disseram que ele não herdará na casa de seu pai, eu creio que a espada já estava preparada para arrancar a sua cabeça. Louvado seja Deus. Ei, às vezes você vai no canto e quando você chega lá você não é bem recebido. Louvado seja Deus. Às vezes nós vamos no local e quando nós chega lá, louvado seja o nome do Senhor, nós não somos bem recebidos. E às vezes questionamos porque não fomos bem recebidos. Não é assim? Louvado seja o nome do Senhor. Entende? Mas Jefité ele foi um homem prudente. Louvado seja Deus. Porque os seus irmãos, quando disseram para ele que ele não herdava, ele só deu meia volta e saiu. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Jefité, a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que agora Jefité saiu de junto dos seus irmãos e habitou numa terra chamada Terra de Tobi. A Bíblia vai trazer para nós nesta noite que nessa terra, irmão, só existia homens que perante a sociedade não prestavam. Só existia homens levianos que perante a sociedade, louvado seja Deus, vamos usar uma linguagem nesta noite, que só tinha homem, louvado seja o nome do Senhor, estrupador, assassino, louvado seja Deus, homens que não valiam nada ali naquela cidade chamada Tobi. Mas a Bíblia diz, irmão, que agora Jefité saiu ao encontro junto com estes homens, louvado seja Deus. Jefité agora saiu com este homem a caminhar na terra de Tobi, louvado seja Deus. Ei, aquele que tem o propósito de Deus na sua vida, ele pode andar com quem ele quiser, mas ele não se mistura, louvado seja Deus. Porque, aleluia, Jefité, ele andou com estes homens, mas não se misturou, louvado seja o nome do Senhor. Ele não se prostrou a fazer as coisas erradas que aquele povo fazia, louvado seja Deus. Às vezes, irmão, Deus ele guarda até um certo momento a nossa vida. Glória a Deus. Mas se nós se juntar com pessoas erradas e nós não tiver Jesus no controle, nós começamos a praticar as coisas erradas, as mesmas coisas que eles estão fazendo. Nós começamos a praticar, se for possível, homicídio, fazer as coisas erradas, prostituição, louvado seja Deus. Mas se Jesus estiver no controle, se Deus estiver no barco, louvado seja o nome do Senhor, nada disso nós vai nos contaminar. Aleluia, glória a Deus. Porque a Bíblia vai dizer para nós, igreja, que agora, louvado seja Deus, Jefité ele saiu com estes homens. Agora, como Jefité saiu com estes homens, a Bíblia vai dizer agora que os filhos de Amós começaram a entrar na peleja, louvado seja Deus. Começaram agora a pelejar contra Israel. Israel agora começou a pagar o preço. Aqueles irmãos de Jefité que achavam que iria combater a guerra, louvado seja Deus, começaram agora a se afundar, entrar em aperto, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós estamos em aperto e não sabemos que é a mão de Deus naquele lugar, louvado seja Deus. E qual foi com aquele Jefité naquele lugar? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer para nós, irmão, que agora os filhos de Amós começam a pelejar em Israel, começa agora a ganhar a guerra, começa a ganhar a batalha, começa a levantar os holocaustos, os altares de Baal, começa a fazer coisas ali que não agradavam aos olhos de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós estamos fazendo algo que não agrada ao nome do Senhor, aleluia. Mas eu quero dizer nesta noite, que agora enquanto eles estão fazendo aquilo que não agrada a Deus, agora os irmãos de Jefité olham para um,
olha para o outro e diz assim: a única solução agora é nós buscar Jefité onde ele esteja. Louvado seja Deus. Entenda? Agora Jefité, irmão, começa a ser um homem procurado. Começa seus irmãos bater nas cidades. Louvado seja Deus, para buscar Jefité. Entenda? Que agora tudo é um propósito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você não foi bem recebido lá. E quando vier atrás de você, você vai dizer: agora eu vou como cabeça. Louvado seja Deus. Agora eles pegaram, irmão, e foram atrás de Jefité. Encontraram Jefité na terra de Tob, com homens levianos. Homens que perante a sociedade não tinham mais jeito. Louvado seja Deus. Agora Jefité olha para os seus irmãos. Foram atrás de Jefité, e Jefité disse assim: os irmãos de Jefité disseram para ele: vem conosco, vem com nós, para pelejar contra os filhos de Amós. Porque os filhos de Amós, irmãos, estavam ganhando a guerra. Era uma guerra que não tinha mais, aleluia, não tinha mais jeito aos olhos dos irmãos de Jefité. Louvado seja Deus. Porque Jefité era filho de outra família, e a outra família não aceitaram dentro de sua casa. Louvado seja Deus. Mas quando tiverem aperto, foram buscar o seu irmão em terra estranha. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, que agora eles olham para Jefité e dizem: vem conosco, Jefité. Louvado seja Deus. Aí você vai ver no texto aí, louvado seja Deus, que Jefité agora diz assim: porém, louvado seja Deus, porém não me aborreceste. Louvado seja o nome do Senhor. Porventura não me rebeliaste da casa do meu pai, não me aborreceste quando não me aceitasse na casa do meu pai. Por que agora só vem em busca de mim quando está em aperto? Aleluia. Ei, às vezes, irmão, nós ajudamos tantas pessoas, fazemos de tudo pelas pessoas. Louvado seja Deus. E as pessoas às vezes não reconhecem o trabalho que nós fazemos, a luta que nós buscamos. Louvado seja Deus. Mas quando está em aperto, a primeira coisa: vou ligar para o pastor Diego, vou ligar para o pastor Léo, vou ligar para o irmão Inácio, vou ligar para outros e outros demais. Louvado seja Deus. Porque só lembra de nós quando estamos em aperto. Louvado seja Deus. Só lembra de você, irmão, quando está doente, quando não pode levantar, quando não pode fazer nada. Aí vai lembrar do irmãozinho lá do pastor Diego: eu vou atrás do irmão, porque ele pode me ajudar. Porque mesmo assim foi a palavra de Deus lá em Israel, quando o povo rebeliaram, Jefité da casa do seu próprio irmão. Só foram atrás de Jefité quando começaram a perder a guerra. Louvado seja Deus. Mas Jefité disse uma coisa: aleluia, porém não me aborreceste e nem me rebeliaste da casa do meu pai. Por que agora que está em aperto vem me buscar? Aí Jefité agora olha para os seus irmãos e diz assim: não me aborreceste? Uma coisa dura, irmão, é quando uma pessoa nos aborrece e depois precisa de nós, e nós às vezes não servimos porque ficamos com a mágoa no coração. Louvado seja Deus. Às vezes nós ficamos com mágoa no nosso coração e não ajudamos. Vou fazer do mesmo jeito, vou pagar com a mesma moeda. Louvado seja Deus. Aí eu digo para você: e se é Deus tratando com o camarada, você vai pagar com a mesma moeda? Louvado seja Deus. Porque Jefité, ele poderia muito bem ter pago com a mesma moeda. Louvado seja Deus. Quando seus irmãos vieram atrás de Jefité, Jefité poderia olhar assim e dizer assim: não, pode ir embora, eu nem conheço vocês. Louvado seja Deus. Mas Jefité disse: não, espera aí, eu vou para combater. Louvado seja Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Eu vou com vocês, porém eu vou como cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Jefité olha para os seus irmãos e diz assim: agora eu só vou como cabeça, porque vocês querem que eu vá, combata a guerra,
louvado seja Deus, e depois vocês me peguem como um copo descartável, minha massa me descarte. Meu Deus. Louvado seja Deus. Não é assim? E agora a Bíblia vai trazer para nós, irmão, que quando Jefité veio com cabeça, louvado seja Deus, o irmão Jefité disse assim: nós iremos contigo e fazemos tudo o que tu ordenar. Olha lá, quem está entendendo o que Deus está dizendo? Ei, louvado seja Deus. Jefité foi, mas os irmãos de Jefité disseram para Jefité: a gente iremos contigo, porém tudo que você, Jefité, ordenar é tudo aquilo que nós vamos fazer. A Bíblia vai dizer, irmão, que agora Jefité está encaminhada com seus irmãos para a terra, louvado seja Deus, de Israel. E quando Jefité chegou naquela cidade, a Bíblia vai dizer para nós que agora a guerra estava travada, não tinha mais solução, não tinha mais jeito, louvado seja Deus. Mas quando Jefité foi, louvado seja Deus, antes que Jefité fosse, o Senhor foi na frente para ganhar a guerra. Louvado seja Deus. Antes que ele fosse, Jesus já tinha chegado lá primeiro. A Bíblia vai dizer que agora, quando Jefité, louvado seja Deus, chegou ali em Israel, a Bíblia diz que a guerra estava travada de um jeito que não tinha mais solução. O povo já tinha bagunçado a cidade. O povo levantava holocausto, levantava altar, louvado seja Deus, que não agradava a Deus, altar de Baal, estalda de Baal, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus não se agradava. Ei, Deus não se agrada de quem serve a dois deuses. A Bíblia diz que Deus, louvado seja Deus, a Bíblia diz que há dois caminhos, céu e inferno. Não tem como adorar a dois deuses. Ou você adora um ou adora o outro. Verdade. Louvado seja Deus. Mas os filhos de Amós, irmão, eles quebraram a cara. Louvado seja Deus. Quando os irmãos de Jefité chegaram, mas Jefité, a Bíblia diz, irmão, que agora, louvado seja Deus, Jefité chegou, a Bíblia diz que eles começaram agora a trabalhar. Jefité começou a trabalhar junto com seus irmãos, louvado seja Deus. Em poucos dias, em poucos instantes, a Bíblia vai dizer que Deus começou a colocar as mãos, louvado seja Deus. E ali ele começou agora a fazer tudo que Deus ordenava para Jefité. Ele começou a fazer tudo que Deus ordenava para ele. A Bíblia vai dizer que agora Jefité começa a ganhar a peleja, louvado seja Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, se a peleja está travada na tua vida, nesta noite Jesus manda te dizer que Ele está entrando na peleja para pelejar com você. Deus manda te dizer que Ele está pelejando com você, louvado seja Deus. E o Jefité, ei igreja, seja o Jefité nesta noite e Jesus ganhará a peleja. Louvado seja Deus. Ei, Deus, Ele sabe de tudo que nós estamos precisando, né? Eu estava aqui, na hora que eu estava ali sentado, eu estava lendo sobre Deus falando, né? Louvado seja Deus. E eu digo, Pedro, que tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Louvado seja Deus. Mas Deus disse, não, vai para cá. Louvado seja Deus. Jesus, irmão, agora olha para Jefité, e Deus acha graça em Jefité. Louvado seja Deus. E quando Jesus agora acha graça em Jefité, a Bíblia diz que agora Jefité ele começa a pelejar, ele entra na guerra. Louvado seja Deus. E quando Jefité ele entra na guerra, os seus irmãos ficam observando. Louvado seja Deus. Eu creio, né, que os irmãos deles disseram até assim: nós poderíamos ter aceitado ele há muitos dias, desde o dia que ele voltou para a nossa casa, de nosso pai, que não era para nós ter rebeliado ele do nosso meio, porque só ele ganhou a guerra aqui em Israel. Louvado seja Deus. O povo de Amós, era um povo incrédulo, era um povo que não estava nem aí para Deus, era um povo que fazia tudo contrário à vontade de Deus. Deus queria uma coisa, eles faziam outra. Eu comparo o povo lá de Amós, de Israel,
com o povo de Sodoma e Gomorra. Louvado seja Deus. Um povo, louvado seja Deus, de Jesus ficava de lado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que brinca com a palavra de Deus, uma hora vem, uma hora a cobrança vem. Louvado seja Deus. E quando Jesus vier cobrar, louvado seja o nome do Senhor, não terá desculpa. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, que se Jefité não tivesse corrido da presença dos seus irmãos, talvez os seus irmãos tivessem lhe matado. Eu creio que a espada já estava preparada, porque se trata de herança, se trata de bens. Louvado seja Deus. E quando tem alguém vivo, é tudo numa boa. Quando morre alguém, louvado seja Deus, as coisas mudam. Pode ser o melhor da terra, mas morreu os principais, os herdeiros mudam. Porque Jefité, quando ele entrou para a casa do seu pai, louvado seja Deus, os seus irmãos disseram: tu é filho de outra mulher, tu não herda na casa do meu pai. Louvado seja Deus. Então eu quero dizer esta noite: seja um valente, valoroso, igual Jefité. Amém? Amém, igreja?